A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos na presença do Senhor. Você que nos acompanha de casa, eu quero te convidar a continuar participando deste canal, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens e também não se esqueça de fazer o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, sua família, e nesta noite eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 23, 27 e 28, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Meus queridos e amados irmãos, a palavra que eu quero vos trazer nesse momento, nesse instante, é falar sobre uma frase que foi noticiada, está sendo notícia do momento. A frase é esta: Evangelho de fariseus. Isso é a frase que está sendo destacada agora nos meios, nas redes sociais. Evangelho de fariseus. Foi uma moça cantando em uma programação, um show de calouros, podemos dizer assim, e ela cantou um hino. E nesse hino fala bastante essa frase, Evangelho de fariseus. E isso tem dado o que falar. E isso me chamou a atenção, por quê? Porque quem são os fariseus? Então eu quero compartilhar com você, não perca essa mensagem, porque é algo muito importante para que nós venhamos entender quem eram os fariseus na verdade. Veja bem, uma seita judaica que se emergiu por volta de 150 antes de Cristo. Então, entendamos aqui que os fariseus é uma seita judaica que emergiu em 150 antes de Cristo, e eles eram devotos da Torá ou da lei. Eles falavam em seguir ao pé da letra, quando este mesmo não faziam assim. Está entendendo? Então esta é a seita farisaica, judaica, chamada fariseu. Agora, o que significa o nome fariseu? O nome fariseu quer dizer separar ou dividir. Isso é o nome fariseu, o que significa o nome fariseu. Ou seja, um povo separado, ou os separatistas. Esse é o significado do nome fariseu. Este povo fariseu, que foi constituído, erguido a 150 antes de Cristo, mais ou menos, esse povo havia outros grupos, mas eu quero falar aqui, Eusênio, Saduceu, mas eu quero falar dos fariseus, por causa dessa frase, Evangelho de fariseus. Isso me chamou a atenção. Alguns pregadores, cantores, debateram e falaram palavras acerca do acontecimento no show de calouros, do que está acontecendo aí no momento nas redes sociais. Agora veja bem, fariseus, eles queriam ser, naquela época, a bola da vez, ou seja, a última bolacha do pacote. Porque fariseu, além de ser separatistas, separados, eles queriam que a atenção estivesse voltada unicamente exclusiva para eles. É tanto que quando Jesus começa a desenvolver o seu ministério, eles ficam chateados, perseguem a Jesus,
E os irmãos sabem que eles têm grande participação também na crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de fariseu, o que significa? Fariseu, mestre da lei do Antigo Testamento. Encontramos várias vezes no Novo Testamento a menção de um grupo chamado fariseu. Foram muitos encontros deles com Jesus, isso foi verdade, e os seus discípulos. E normalmente esses encontros não foram tão tranquilos, é verdade. Jesus, no seu ministério, diversas vezes com os seus discípulos encontraram com esse grupo chamado fariseus. E eles encucavam-se com Jesus, porque Jesus, como eles eram observadores da lei, na verdade, observadores, porque de lei eles não cumpriam nada. Porque eles colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, enquanto na verdade eles não carregavam nada. Era assim que os fariseus agiam. E quando eles viram Jesus trabalhando e operando muitos milagres, eles ficavam indignados. Por quê? Porque Jesus não seguia as tradições deles. Jesus não seguia. Como assim, pastor? Jesus, por exemplo, curou no sábado. Pela tradição, ninguém poderia fazer nada no sábado. Jesus curou no sábado. Jesus perdoou pecados. E eles se indignaram. Mas quem é esse? Tudo bem, ele cura, ele liberta. Mas quem é esse para perdoar pecado? Lembra que Jesus disse: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Isso mexia com a cabeça daqueles religiosos da época chamados fariseus. Jesus comia com os pecadores. Jesus não lavava as mãos antes das refeições. A gente vê isso, né? Aqui no capítulo de Mateus 9:11, quando diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Os fariseus resistiam a Jesus, pois acusavam que ele quebravam as leis de Deus e as tradições dos antepassados. Então, fariseus eram guardiões da lei, e quando Jesus chega quebrando os protocolos, Jesus chega de uma forma diferenciada, ministrando a palavra, curando os enfermos, sentando junto com a multidão, se alimentando com os pecadores, com os menos favorecidos. Isso encheu o coração dos fariseus de ira. Os fariseus ficaram pé da vida, porque Jesus é diferente. Jesus sempre será diferente. Por quê? Jesus não pensa como pensa o homem. Jesus não age como age o homem. Jesus não faz como o homem faz. Jesus sempre vai nos surpreender. Jesus sempre vai chegar no momento que ninguém espera, porque esse é o nosso Deus. E isso causava nos fariseus indignação, porque eles diziam: quem é esse que faz tudo isso? Mas eu quero que você entenda que esta frase que foi dita, Evangelho de Fariseus, pela cantora Aimee Rocha, tem causado grandes polêmicas. Mas vejam, ser fariseu nos tempos de Jesus era fazer parte de um grupo de judeus autoconservadores. Os fariseus observavam os mínimos detalhes da lei, ou seja, do Antigo Testamento, a Torá, e eram pregados as tradições e os costumes dos seus antepassados. Então era isso que fazia essa seita dos fariseus. Eles eram observadores da lei e queriam seguir ao pé da letra, ou seja,
na verdade eles colocavam um fardo pesado sobre as pessoas, quando na verdade eles não carregavam nenhum. Agora sigamos aqui. O objetivo o descreve bem, que eles eram inflexíveis. Pensa num povo inflexível, era os fariseus. Era um grupo fechado e foram severamente acusados por Jesus por viver um falso, serem falso e viver a religiosidade de aparência. Então eles eram inflexíveis e era um grupo fechado e foram severamente acusados por Jesus. Jesus não aceitava o que eles faziam, porque fariseu gostavam de ser visto pelos homens. Fariseu pode ser representado aqui como aquele que quer os primeiros assentos, querem estar nas esquinas, com vestes belas, vestes bonitas, com uma palavra eloquente, bem desenvolvida a sua oratória, para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Evangelhos de fariseus, é a mensagem, é a música, é o hino que tem mexido com muitas pessoas. Eles podem ser representados como mercadores da fé, é aqueles que fazem tudo para enganar pessoas para que eles sejam beneficiados. São fariseus fingidos, sem piedade. Jesus o mesmo chamou João Batista raça de víboras, charlatões. Se fosse na atualidade de hoje, estelionatários, lobos disfarçados de ovelha, mercenário. É tudo isso que Jesus falava acerca dos fariseus. Nós lemos o versículo que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Meu Deus! Jesus não dava mole para os fariseus. Jesus não dava mole para essa seita que queria viver de aparência, mas eles viviam como sepulcros caiados. Você olhando um sepulcro, que Jesus estava querendo dizer? A lápide do sepulcro, tudo muito bem ornamentado, tudo muito bonito, mas o que está dentro são sepulcros caiados, é podridão, é mentira, é engano, é pecado. Isso é fariseu. Eu sei que muitos poderão me criticar, não estou aqui acusando a Imer Rocha que cantou o hino, não estou julgando ninguém, e nem defendendo a tese, ou a palavra, ou a chá de pastores e cantores que também falaram a respeito, mas achando bom ou ruim, achando ruim ou bom, eu vou dizer uma verdade: o mundo está, na verdade, o cristianismo está lotado de evangelho de fariseus. Ah, foi a esquerda, ah, foi a direita, ah, foi isso, foi aquilo. O evangelho, o cristianismo, na verdade está tomado por homens e mulheres que são verdadeiros fariseus, mentirosos, sepulcros caiados. Jesus não tinha dó e nem piedade desse tipo de gente. Tem muitos que são mercadores da fé,
muitos que têm aparência de ser e não é, muitos que dizem ser ovelha, mas que são lobos devoradores. Assim como esses daqui, esses fariseus, roubavam as viúvas, enganavam as pessoas, ludibriavam as pessoas. Tem muitos que estão vivendo em pleno século 21 e são mercadores da fé, são mercenários, são mentirosos, são enganadores, estão buscando para o seu bel prazer e não estão mais olhando para as almas que estão perecendo, as almas que estão descendo à profundeza do inferno, enquanto muitos estão se enriquecendo, muitos estão luxando, muitos estão vivendo seus belos prazeres, mas chegará o dia do acerto, aonde esses fariseus, aonde esses mercenários, aonde esses lobos disfarçados de ovelha vão ter que pagar. Jesus está voltando e o acerto de conta para esses fariseus vai ser isso. O versículo 27 e o 28 ainda continua dizendo: assim também vós exteriormente pareceis justo. Olha aí, aos homens parecem ser justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, está cheio de pecados, de iniquidade, de mentira. Ei, desperta, acorda, porque estamos vivendo num tempo do cristianismo, um evangelho barato que está sendo oferecido por aí. Vem do jeito que está e fica do jeito que está. Isso não é evangelho. Evangelho é boas novas, evangelho é mudança de vida. Está cheio de estrelismo por aí, está cheio de homens que Deus levantou do pó e hoje estão cobrando cachês e mais cachês de alto valor para pregar a palavra de Deus. Para louvar um hino tem que pagar 20, 30, 40 mil reais. Que negócio é esse? São mercadores da fé. Jesus vai te pegar. Ei, pregador, cantor, que está usando, se enriquecendo, nada contra Deus prosperar e abençoar, seja o cantor e o pregador, mas faça tudo na direção do Espírito Santo. Não faça para enganar, não faça para ludibriar, não faça como faziam os fariseus. Por isso a música canta evangelhos de fariseus, e essa é uma verdade. Doa em quem doer, é uma verdade e precisa ser falado. Quando falamos de cristianismo, tem atingido milhões e milhões de pessoas. Eu vou encerrar essa palavra, mas não poderia deixar de ver tudo isso acontecendo sem deixar aqui a minha pronúncia, a minha fala segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Esse grupo de fariseus foram responsáveis pela perseguição juntamente com os saduceus, que culminou na crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou aqui falando para A e nem B, estou falando que o mundo está vivendo de mal a pior, e tem muita gente perdida dentro da igreja. Tem muita gente usando a palavra de Deus de forma errada. Está até no lugar certo, mas a motivação está completamente errada. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Pai, em teu nome expulsei demônio, falei em línguas, fiz muitas obras, muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós fariseus, mentirosos, vós que praticai a iniquidade. Essa é a verdade, queridos e amados irmãos. Na modernidade, em pleno século 21, a expressão fariseu pode significar bem, eu vou encerrar, pode significar
uma pessoa hipócrita. Isso é o que significa fariseus. Uma pessoa que vive de aparência. Tem muita gente vivendo de aparência, escondendo atrás da Bíblia, atrás de um paletó, fingidos. Uma religião é apenas um religioso fingido, gosta de se aparecer. Isso é fariseus, mas não vive o que prega. Não vive o que prega. Alguém assistindo essa mensagem pode dizer: esse pastor está falando muito duro, ele quer ser o bom, ele quer ser isso. Ei, escuta, em nome de Jesus, eu estou falando a palavra de Deus. É tempo dessa geração acordar. Sabe por que está cheio de mercadores da fé? Sabe por que existe esse evangelho de fariseus? É porque muitos pastores pagam cachês. É porque muitos pastores pagam altos cachês para ter esse estrelismo na sua igreja. Nada contra. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, pregadores, homens de Deus, mulheres cantoras, homens de Deus, mas há uma quantidade de pessoas aí que não tem compromisso com o evangelho. Meu Deus! Agora, independente da música da Aimee Rocha, que louvou naquele Calouros, falando sobre o evangelho de fariseus, não estou aqui para julgar nem ela, nem a música, nem a cada pessoa que colocou o seu ponto de vista. Eu estou falando aquilo que Deus tocou no meu coração. Nós não podemos generalizar. Escute, porque alguém poderia dizer: mas o pastor só falou que tem fariseus, que o evangelho de fariseu. Pera, eu ainda não terminei a mensagem. Não generalize. Não vamos generalizar. Como? Evangelho de fariseus. Olha o que diz a palavra, vamos para a Bíblia, 2 Timóteo 2:20. Numa casa não há vaso apenas de ouro ou prata, mas também de madeira e de barro. Olha bem o que eu vou dizer para me encerrar. Numa casa não há só um tipo de vaso, de ouro ou prata, mas também de madeira e barro. Agora vem a palavra: uns para honra e outros para desonra. Existe duas igrejas, uma que sobe e uma que fica. Jesus falou do bode e da ovelha. Jesus falou do joio e também falou do trigo. E eu digo que há vaso para honra e também há vaso para desonra. Agora não podemos pegar esse hino, não podemos pegar esta frase e generalizar dizendo que todos são igual, porque não é. Não é porque numa casa existe um ladrão que todos são ladrões. Não é verdade? Evangelho de fariseus, mas também existe evangelho de crentes lavado e remido pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus. Ainda tem muitos homens que não se drogaram, ainda tem muitos homens e mulheres que não se venderam. São homens que servem a Deus de verdade, que vivem na verdade, que pregam a verdade e que estão em santidade com Deus. Esses daí é o evangelho de crentes, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas embora saber essa verdade, temos que entender que há um evangelho de fariseus, sim. Mas nós não estamos generalizando aqui, estamos dizendo que há ainda homens e mulheres de Deus. Entenda, e eu termino aqui esta minha fala.
Eu encerro aqui dizendo que o dono da seara está chegando, e quando ele vier, vai acertar conta com todos. Então arrependa-se e volte depressa. Volte ao primeiro amor e seja alcançado pela misericórdia do Senhor. Quero orar agora. Quero orar pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Esta guerra será vencida, porque o mal não vencerá o bem, mas o bem vencerá o mal. Ore comigo agora, Pai. Eu oro por esta família, eu oro por este pastor, esse obreiro, eu oro por este irmão, eu oro, Pai, por todos que estão na face dessa terra. Eu oro pelos poderes legislativo, executivo, judiciário. Eu oro, meu Deus, por todos agora. E eu peço que o Senhor abra os olhos a fim de que nós venhamos ver cada dia a tua glória. E que nós possamos pregar o evangelho da paz, o evangelho puro e sincero, que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, a tua família, o teu ministério. Deus te abençoe e viva em paz com Deus. Até a próxima oportunidade, e a paz do Senhor.